Lucas capítulo 23, versículo 33 ao versículo 43. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39, será a nossa ênfase até o 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você pode dizer amém? Pai, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, que toda distração, dispersão de mente, de coração, sejam neutralizados pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é o cenário mais hostil que você se lembra que os seus olhos já viram a olho nu? Qual foi o cenário mais horrorizante que você testemunhou de uma maneira ocular? Independente dos cenários hostis a qual você tenha presenciado, aos olhos humanos, o cenário da cruz, sem sombra de dúvida, é um desses cenários mais hostis que um humano, na sua sanidade, poderia testemunhar. O cenário da crucificação, embora que os romanos não foram aqueles que criaram essa penalidade, mas os romanos aperfeiçoaram de maneira que utilizou a crucificação como uma das penalidades mais terríveis, as maneiras mais terríveis de execução do seu tempo. A crucificação era uma execução tão desumana que nenhum soldado romano, ou nenhum cidadão romano, melhor dizendo, podia morrer em uma cruz. Porque se um cidadão romano morresse numa cruz, era como se manchasse todo o patriotismo de Roma. Tamanha era o terror, o horror que uma cruz representava em seus dias. É verdade que Paulo vai dizer que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, ela é poder de Deus. E hoje eu quero olhar para essa cruz de uma maneira muito pedagógica, a partir desses três crucificados. Jesus será crucificado entre dois malfeitores. Eu vou fazer a primeira consideração olhando para o cenário geral, e a partir daí eu estarei olhando a partir do olhar de cada um desses crucificados. A primeira coisa que eu quero
olhar de uma maneira geral é que quando nós olhamos para o cenário da crucificação, nós aprendemos que nós não devemos dar sentenças a partir daquilo que é aparente. Veja que o único evangelista, o único escritor dos evangelhos que vai narrar a crucificação a partir dos diálogos desses crucificados foi Lucas. Se Lucas não registrasse o diálogo desses crucificados, o da direita e o da esquerda, nós jamais iríamos imaginar que houve salvação na cruz. Se nós não soubéssemos dos detalhes, dos pormenores do que aconteceu ali, na nossa cabeça, os dois malfeitores, os dois ladrões seriam ou estariam condenados sem nenhuma misericórdia. Se chegasse um transeunte, se chegasse um viajante, se chegasse um peregrino ali em Jerusalém, naquela manhã de sexta-feira, ao meio-dia daquela sexta-feira, à tarde daquela sexta-feira, e contemplasse aqueles 3 crucificados, nenhum desses viajantes, desses peregrinos, iria imaginar que aquele da cruz do meio era inocente. Se alguém julgasse apenas pela aparência, os 3 estariam sentenciados e condenados. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos equivocamos, porque nós damos sentenças a partir daquilo que é aparente, a partir daquilo que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós olhamos situações que se configuram fechadas, que se configuram impossíveis, que se configuram embaraçosas demais, e quando nós olhamos para tal situação, nós já emitimos sentenças, nós já emitimos conclusões a partir daquilo que nós estamos enxergando. A história de Jacó é o grande exemplo, quando ele olha para as túnicas de José, quando seus irmãos o vendem para o Egito, eles pegam a túnica de José, que havia sido presenteada pelo pai Jacó, e eles matam o animal, lambuza aquelas vestes em sangue de um animal, rasga ela e entrega para Jacó. Quando Jacó olha e vê a túnica que era de José, manchada de sangue e rasgada, ele tira uma conclusão equivocadamente a partir daquilo que os seus olhos viram. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, todas as vezes que Jacó menciona o nome de José, ele menciona como se ele estivesse morto. Conclusões a partir de aparências. A Bíblia diz que Potifar, uma grande liderança do Egito, vai emitir uma condenação a José a partir daquilo que era aparente. Quando a sua esposa está no palácio, José era o mordomo do palácio, e ela então vai assediá-lo, e quando ela vai assediá-lo, tentando convencê-lo a adulterar com ela, a Bíblia diz que ele foge, e quando ele foge, a túnica fica nas mãos daquela mulher, e ela pega essa capa e mostra para Potifar, dizendo: está vendo como esse homem quis me abusar sexualmente? Olha como que ele quis me violentar sexualmente. E Potifar olha para a capa, e é verdade, a capa era de José, e quando ele olha para aquela aparência, ele emite uma conclusão equivocadamente. Jesus conta uma parábola de um homem que estava à beira do caminho, e veio um sacerdote e passou de largo, e veio um levita e passou de largo. E nós entendemos que provavelmente esses 2 homens passaram de largo, porque eles olharam para aquele homem, já imaginando que ele estava morto, porque segundo a Bíblia ele estava em coma, ele estava desacordado, e para o religioso tocar no morto era você se tornar impuro. Então eles tiraram uma conclusão a partir de uma aparência. Muitas vezes
nós perdemos bênçãos. Muitas vezes nós perdemos oportunidades, porque nós damos sentenças a partir de aparências. Quantas pessoas que foram julgadas indevidamente, porque alguém ouviu apenas a partir da aparência, porque ouviu apenas a partir daquilo que os olhos poderiam ver. E muitas vezes nós vamos nos equivocando, porque nós somos ligeiros a avaliar a vida e as pessoas a partir daquilo que é aparente. Não dê sentenças apenas a partir daquilo que você está olhando. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que ainda você não viu. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé, porque muitas vezes você estará diante de uma situação aparentemente impossível, aparentemente insolúvel, aparentemente desenganado, mas aos olhos daquele que está sentado no trono, esta situação é possível para você viver uma grande bênção, um grande milagre. Quem recebe essa palavra esta noite, aplauda o nome do Senhor Jesus. Ao olhar para o cenário da cruz de uma maneira ampla, nós aprendemos que nós não podemos nos enganar. Nós não podemos nos enganar. As nossas palavras revelam muito sobre nós. As nossas palavras revela muito sobre nós. Eu volto a dizer, se os diálogos não fossem registrados, nós iríamos igualar esses 3 crucificados. Enquanto eles estão em silêncio, enquanto eles estão calados, ao olharmos para a cruz, é como se todos fossem iguais. Mas quando aquele que está na cruz do meio abre a sua boca, quando o da direita abre a boca, você sabe que ele está perdido. Quando o do outro, da esquerda, abre a boca, a princípio do cenário da crucificação, ele também estava perdido. Mas quando o da cruz do meio abre a boca, automaticamente nós percebemos que aquele que está na cruz do meio é diferente. Porque quando ele abre a boca, ele não abre a boca para blasfemar, ele não abre a boca para insultar, ele não abre a boca como se alguém que se lamenta, como alguém que derrama a sua ofensa, como alguém que está totalmente amargurado, ressentido pela injustiça que está sobre ele. Quando ele abre a boca, as primeiras palavras, não é para culpar os algozes que estão diante dele. Quando ele abre a sua boca, ele abre a boca para dizer bem alto: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus abre a boca, automaticamente ele é distinto daquele que está à direita e daquele que está à esquerda, porque as nossas palavras muitas vezes falam muito a respeito de quem nós somos. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão numa prisão, e eles são torturados, e eles estão sangrando, e eles estão totalmente doloridos. E se alguém chega naquela prisão, igualaria eles aos outros. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar. Paulo e Silas começam a orar. Não, calma aí, nós estamos em uma prisão de segurança máxima. Os homens aqui amaldiçoam, os homens aqui
gritam, blasfemam, xingam. Os homens aqui são homens amargurados, mas pela primeira vez nessa prisão, alguém está abrindo a boca para orar, está abrindo a boca para cantar. Quando Paulo e Silas abrem a boca, automaticamente eles são distintos daqueles que estão à sua volta, e passa a ser revelado aquilo que estava dentro deles e quem eles verdadeiramente eram. Você não pode se enganar. As suas palavras falarão muito a respeito de você. Muitas vezes nós não vigiamos. Muitas vezes nós não somos sábios em nossas palavras. Nós verbalizamos, oralizamos palavras ruins, palavras impositivas, palavras que desonram a nós mesmos. Quantas pessoas olham para o espelho e praguejam o seu próprio corpo, desonra o seu próprio corpo. Quantas pessoas que usam os seus próprios lábios para liberar palavras pesadas a respeito de si mesmas, a respeito das suas identidades, a respeito das suas emoções. Quantas pessoas que praguejam a si mesmas. Quantas pessoas que usam as suas palavras para liberarem palavras de derrotas a respeito de si, a respeito da sua história. Quantas pessoas que são ligeiras em liberarem palavras de derrotas, palavras de desonras aos outros que estão à sua volta. Quantas pessoas que são ligeiras em xingar a vida, em amaldiçoar a vida. Eles amaldiçoam o salário, eles amaldiçoam o trabalho, eles amaldiçoam o governo, eles amaldiçoam a cidade, eles amaldiçoam tudo. Existem pessoas que estão passando por calamidades existenciais, porque as suas palavras são palavras de fel, são palavras amargas. A Bíblia diz que dos 5 pecados que tirou Israel da terra prometida, o primeiro deles foi murmuração. A murmuração, essas palavras descomedidas, essas palavras de afronta, essas palavras azedas que muitas vezes saem dos nossos lábios. Pedro vai escrever a igreja dizendo: se você quiser amar a vida, se você quiser viver bem, aparta a sua língua do mal. Quantos que amaldiçoam filhos, quantos que na hora da ira, na hora da cólera, são pessoas ligeiras em derramar palavras terríveis, terríveis. E você precisa entender que palavras não são apenas palavras. Palavras são matérias-primas no mundo dos espíritos. As suas palavras poderão ser matérias-primas para Deus usá-las, ou as suas palavras poderão ser matérias-primas para o diabo se apoderar delas e torná-las materializadas na sua vida, na sua história e no cenário em que você vive. Esta noite você precisa lembrar que, como homem de Deus, que como mulher de Deus, você não é chamado para amaldiçoar, você é chamado para bendizer. A sua língua, as suas palavras. Eu não estou aqui para fazer uma apologia a uma confissão positiva de pessoas que liberam palavras superficiais e mágicas, e toda a sua volta passa a se transformar. Não acredito nisso. Isso também não é bíblico. Mas a Bíblia também nos diz que é verdade, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando eu libero palavras segundo o que eu creio, quando eu libero palavras segundo as Escrituras, quando eu libero palavras segundo o que Deus falou para mim, quando eu libero palavras, Deus é poderoso para agir através dessas palavras. Você deve acordar todos os dias, olhar para a vida e liberar uma palavra de bênção para a vida, liberar uma
uma palavra de bênção para o seu corpo, liberar uma palavra de bênção para a sua casa, liberar uma palavra de bênção para o seu dia, liberar uma palavra de bênção para o seu trabalho, liberar uma palavra de bênção para esta cidade, para este país. A nossa boca é fonte de bênçãos e Deus quer usar a tua boca para abençoar os cenários que você está. Quem crê nesta palavra esta noite? Palavras falarão muito a respeito de nós. A respeito de nós. Deixa-me te fazer uma pergunta. Em meio a esta pandemia, o que saiu da sua boca te diferencia ou te iguala àqueles que não conhecem a Deus? Quando as coisas ficam tensas, o que sai da tua boca te iguala ou te diferencia? As palavras falam muito a respeito de nós. As palavras falam muito a respeito de nós. Eu estava dando aula e o tema da aula era sobre paz. E uma das alunas que está ali no CTM, veio lá de Moçambique, e a missionária que pastoreia o projeto lá é a missionária Elisama, uma mulher de Deus, que tem uma história com Deus impactante, teve várias vezes na nossa igreja. E eles nos contaram um dia em que ela estava ministrando. Ela estava dando um seminário de capacitação, de liderança de obreiros ali em Moçambique, na África. E de repente o seu celular começa a sinalizar uma mensagem. E ela pega o celular, quando ela olha o celular, ela é informada que naquele momento ela estava sendo roubada no valor de aproximadamente R$60 mil, numa transação bancária. Um hack havia saqueado a sua conta em R$60 mil, que são os valores que ela utilizam para cobrir as missões na África, no Timor-Leste. Nós conhecemos muito a índole da missionária Elisama. E quando ela recebeu aquela informação, ela olha para os seus alunos e diz: estou recebendo agora a informação que eu estou sendo roubada. Eu quero dar uma pausa agora no nosso seminário e eu vou dormir um pouco, descansar um pouco. E ela vai para um quarto e ela repousa durante uns 30, 40 minutos. E quando ela volta com o coração no mesmo nível que ela havia começado. Um coração de paz, de glória, de exaltação ao Senhor, de confiança ao Senhor. E as alunas diziam: pastor, nós nunca vamos nos esquecer a maneira com que ela lidou com aquela situação. Às vezes nós perdemos, nós somos envolvidos por uma tragédia, por uma perda, nós somos envolvidos por um desgaste. O que sai da nossa boca diante disso? O que sai de dentro de nós? Isso vai revelando as coisas mal resolvidas do nosso coração. Isso vai revelando as coisas mal resolvidas da nossa alma, as amarguras, os ressentimentos. Isso vai revelando muito de nós. Não se engane, palavras não são apenas palavras, elas revelam muita coisa a respeito de nós. Você me entende? Diga amém. Quando nós olhamos para o ladrão não salvo, primeiro lugar, eu aprendo que existem pessoas que mesmo na dor não se quebrantam. Este ladrão não salvo, ele está crucificado, ele está cheio de dor, ele está padecendo, ele está sofrendo, mas mesmo sofrendo, mesmo debaixo de muita dor, este homem não se quebranta. Este homem não se arrepende, este homem não volta para Deus, este homem não se conserta, este homem, ele não reavalia a sua vida a partir dos seus erros. Existem pessoas que elas estão quebradas, existem pessoas que já perderam casamento, já perderam família,
Existem pessoas que já perderam amigos, existem pessoas que já perderam trabalhos, existem pessoas que sofreram e que estão sofrendo demais. Mas apesar deste sofrimento, são pessoas que nunca melhoram, são pessoas que eles não conseguem enxergar aonde que eles erraram. Não se enxerga o quanto que ele precisa melhorar quanto homem. Sempre é a mulher que está errada, sempre é o marido que está errado, sempre é os pais que estão errados, sempre é o trabalho, o patrão, os funcionários que estão errados. Geralmente exige pessoas que mesmo após muita dor e fracassos, eles resistem em não se quebrantar, em não se arrepender, em mudar a sua rota, em fazer novas e melhores decisões. Existem pessoas que apesar da dor, eles não voltam para Jesus. Existem pessoas que apesar do sofrimento, eles não querem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Existem pessoas que estão no leito de enfermidade, existem pessoas que estão no mundo do vício, existem pessoas que estão a uma depressão, e se você oferecer Jesus para eles, eles não querem. Eles não querem Jesus, eles não querem salvação, eles não querem receber perdão dos seus pecados. A dor e o sofrimento a qual eles estão sofrendo os mantém endurecidos, inflexíveis à salvação do Senhor. Deixa eu te perguntar esta noite, o que tem feito você sofrer? Tem gerado quebrantamento na sua vida? Ou tem endurecido o seu coração? Essa situação ruim que você está a viver, isso está causando o que no seu coração? Isso está te tornando inflexível, isso está te deixando uma pessoa ríspida, isso está te deixando uma pessoa amarga, isso está te deixando uma pessoa arrogante, isso está te deixando uma pessoa presunçosa, ou o que você está sofrendo está te quebrando. Isso está inclinando o seu coração a voltar ao Senhor. Existem pessoas que apesar da dor em que estão sofrendo, elas não vão se quebrantar. Elas não vão voltar para Deus. Esse homem vai nos ensinar que há pessoas que só querem o poder de Deus para escapar das suas irresponsabilidades. Você percebe que este homem, ele exige que Cristo faça alguma coisa para ele, para que ele pudesse crer em Cristo. Gente, nós somos encorajadores a vocês nunca desistirem do milagre. Vocês têm acompanhado todas as quintas-feiras o quanto que nós somos incisivos para que você não seja passivo, para que você não cruze os braços, para que você não receba as sentenças do médico, da situação do casamento como algo definitivo. Nós somos os primeiros a te encorajar, a buscar o poder de Deus, a clamar pelo poder de Deus. Isso é nítido neste altar. Mas lembre-se, você não pode querer a manifestação do poder de Deus unicamente para corrigir erros, simplesmente para você receber escape de responsabilidades. O poder de Deus, existem pessoas que querem apenas o poder de Deus, mas que não querem nenhum relacionamento com Ele. Esse homem, ele exige que Deus apareça na vida dele, só se salva ele da situação em que ele está. O seu coração não está arrependido, o seu coração não está quebrantado, o seu coração não está contrito, mas ele exige o poder de Deus. Ele exige que a mão do Deus se levante a favor dele, para que ele possa em algum momento crer que Deus é Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é cheio de compaixão, mas nós não podemos olhar para Deus, olhar para o seu poder unicamente para escapar das nossas irresponsabilidades. Eu conheço um pastor que uma vez ele estava a orar, e era um pastor usado em maravilhas, em curas, e após o culto o homem veio pedir uma oração para ele, dizendo: pastor, eu preciso que o senhor ore a favor do meu libido, preciso que o senhor ore, porque eu não posso passar vergonha com as mulheradas. Não faz sentido
um absurdo desse. Mas para algumas pessoas, elas querem que Deus adentre na vida delas, simplesmente para salvar elas de escapes de uma vida irresponsável, a qual elas decidiram uma história inteira. Este homem, ele não se importa com Cristo, este homem não se importa com Deus, ele só quer se livrar. Todavia, do outro lado, havia o ladrão salvo. E o ladrão salvo vai nos dizer que há transformações radicais da vida, dependerá o quanto eu correspondo genuinamente com a identidade de Cristo. O que é interessante é que no início dessa crucificação, os dois estavam blasfemando contra Deus. Os dois estavam blasfemando contra Cristo. No início da crucificação, os dois estavam insultando a Cristo. Mas o que aconteceu? Que 6 horas depois, um desses ladrões, eles mudam a reação a Cristo, eles mudam as palavras em relação a Cristo. O que aconteceu com este ladrão? Que 6 horas antes ele estava murmurando, insultando, censurando a Cristo. 6 horas depois, este homem estava quebrantado e totalmente transformado. Este homem teve a sua vida transformada depois que os seus olhos focaram em Cristo. Durante 6 horas, este homem observa Jesus. Durante 6 horas, os olhos desse homem analisam Jesus, avalia Jesus, a maneira com que esse Cristo está se portando diante da dor, o quanto que esse Cristo está se portando diante de todo aquele cenário hostil, a maneira com que ele vai olhando a reação de Jesus, os seus olhos vai sendo cheio de Cristo, os seus olhos vai sendo convencido de Cristo, e de repente, quando ele observa Cristo, quando ele foca em Cristo, a sua vida vai sendo transformada, as realidades da sua vida vai sendo transformadas. Eu preciso te dizer que as transformações mais radicais da sua vida vai depender da maneira com que você está focando em Jesus. Jesus será responsável em produzir as transformações mais genuínas da sua vida. Não tem como Jesus transformar o meu casamento, não tem como Jesus transformar as escuridões dentro de mim, não tem como Deus sarar as minhas dores, se os meus olhos não focarem em Jesus de uma tal maneira que a minha vida seja tomada, que a minha vida seja convencida pelo próprio Cristo. Você percebe que em nenhum momento ele exige alguma coisa de Cristo. Ele é convencido por aquilo que ele está vendo em Jesus. Ele é convencido por aquilo que saiu dos lábios de Jesus. Ele é convencido pela maneira com que Cristo é. E eu quero te dizer uma coisa: as transformações, as vitórias da minha vida vai depender. Para quem eu estou olhando? Eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para qual direção? Eu estou a passar tempo todos os dias contemplando quem? Contemplando o quê? Não haverá mudanças, não haverá vitórias em minha vida de maneira verdadeira se os meus olhos não focarem em Jesus. Jesus não é a melhor coisa, Jesus é tudo para nós. Se você não tiver Jesus, você não tem nada, você está perdido. Você pode ser uma pessoa simpática, você pode ser uma pessoa de uma boa índole relacional, você pode ser alguém que compra e paga, você pode ser um bom amigo, você pode ser uma boa amiga, mas se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você não abandonou os seus pecados, você não se entregou a Jesus, você não declarou o senhorio de Cristo na sua vida, você está perdido, você ainda não conhece a Deus. Se você morrer, o seu destino é fora de Deus, o seu destino é uma condenação eterna, porque Cristo não é a melhor coisa na nossa vida.
Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer: o fulano é tão bom, só falta Jesus. Então falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo, porque Cristo é tudo que nós temos. Cristo é tudo que Deus deu para nós. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que eu preciso. Cristo é a vida de Deus derramada entre os homens. É a vida diante da morte. É o perdão diante dos pecados. É a solução diante dos problemas. Jesus é tudo que nós temos. Quando os meus olhos focam em Jesus, a minha vida é transformada, o meu ser é transformado, a minha história é transformada. Nada fica do mesmo jeito quando eu correspondo com Jesus diante de mim. Quem recebe esta palavra esta noite, aplauda Ele. Jesus, você será transformado no seu caráter, você vencerá as fraquezas da sua vida, a partir daquilo que você está focando em Jesus. É por isso que nós te encorajamos, medita nas Escrituras, olhe para Jesus, encha-se de Jesus. Quantas vezes nós desejamos vitórias em casas, quantas vezes nós almejamos vitórias na nossa vida, mas nós estamos olhando para outras direções, nós estamos focando em outros alvos. Não tem como eu ser transformado na minha masculinidade, não tem como você ser transformado na sua feminilidade, não tem como você superar suas fraquezas, se você estiver olhando para uma outra direção, que não seja Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: olhai firmemente para Jesus, não deixa que nada e ninguém rouba o seu olhar de Jesus. É olhando para Jesus, é confiando a Jesus, que todas as transformações necessárias na minha vida acontecerá de uma maneira verdadeira. Se você me entende, diga amém. O verdadeiro arrependimento declara que Jesus é inocente na minha história. Este homem, ele reconhece que ele estava ali, não é por causa de Deus. Ele estava ali, não é porque Deus não ajudou. Ele estava ali, não é porque ele não recebeu uma oportunidade. Ele diz para o outro: você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós merecemos. Mas este homem, ele é inocente. Quantas pessoas que sofreram na vida, perderam o marido, perderam a esposa, perderam o filho, perderam o trabalho, sofreu golpes dolorosos da vida. E no meio das suas dores, essas pessoas fazem aquela pergunta mais astuta que pode ser feita: aonde que Deus estava na minha dor? Por que que Deus não impediu isso? Por que que Deus deixou isso acontecer? E de alguma maneira, nós começamos a debitar na conta de Deus. De repente nós olhamos para Deus e começamos a culpá-lo, que eu estou assim por causa de Deus. Eu estou sofrendo assim porque Deus não me socorreu. Eu estou assim porque Deus não me ajudou. Este homem, ele reconhece que na sua história Jesus é inocente. Você precisa declarar que Deus é inocente na sua história. Você precisa declarar que a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando, isso não é culpa de Deus. Isso não deforma Deus diante dos seus olhos. Isso não tira Deus do seu lugar. Isso não macula o caráter de Deus sobre a sua vida. Deus é inocente na sua história. Deus é inocente na minha história. Deus não é culpado das minhas fraquezas. Deus não é culpado das minhas derrotas. Deus não é culpado das minhas falhas. Deus não é culpado das dores e agruras que eu passo na minha vida. Deus é inocente na minha vida. Se você encontrar alguém
que supostamente está arrependido, mas começa a justificar pessoas, não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não transfere para ninguém culpa. Ele assume a sua responsabilidade. Deus é inocente na minha história. Eu termino dizendo que muitas vezes as sentenças dos homens não são as mesmas de Deus. Para muitos, esse ladrão estariam condenado ao inferno. Aliás, para todos ali presentes, este homem era digno de inferno. A sentença saída de Pilatos era condenação. Mas diante de Jesus, essa sentença ela é mudada. Essa sentença ela é revestida. Ei, eu não sei quais são as sentenças que você tem recebido. Sentença de pessoas, sentenças da vida, que tem dado a você em relação à sua saúde, em relação à sua vida conjugal, à sua vida matrimonial. Eu não sei quais são as sentenças da terra que você tem recebido e que tem pesado o seu coração, e que tem contrariado você, e que tem gerado medo em você, e que tem gerado dor em você, desespero a você. Eu quero te dizer, Jesus pode reverter essas sentenças. O poder está na mão de Jesus. Ele pode reverter essas sentenças. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu creio. Eu termino dizendo que, olhando para a cruz do meio, eu aprendo que nem todo sofrimento é resultado de erros e pecados. Nem todos os sofrimentos é porque nós erramos, é porque nós fizemos escolhas contrárias à vontade de Deus. Jesus está na cruz, e não foi porque ele desobedeceu o pai, não foi porque ele desonrou a mãe, não foi porque ele pecou. Ele estava sofrendo na cruz, não como consequência dos seus pecados. Existem pais que se culpam demais, porque os filhos se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, e eles fazem aquela pergunta: onde que eu errei? O que eu deixei de falar? O que eu deixei de educar? E existem muitos casos que a questão não está no pai, não está na mãe, não está na deficiência dessa paternidade, nessa maternidade. Simplesmente foi uma escolha do filho, foi uma escolha da filha. Muitas pessoas estão diante de portas fechadas, está diante de situações difíceis, e não é porque Deus está irado com você, não é porque Deus está em cólera contra a sua vida, não é porque você está pagando um pecado do passado, não, é porque a vida é assim. Existem pessoas que o sofrimento delas não são justificadas por erros do passado. Existem pecados, existem sofrimentos que são colheitas, outros não. Desde quando o pecado entrou no mundo, todos nós sofreremos. O sofrimento faz parte da vida. O verbo sofrer será conjugado por todos os seres humanos. Existem sofrimentos que não é resultado de erros e nem de pecados. Em Jesus, na cruz, nós temos um ressignificado do que é vitória. Porque se nós olhamos para a cruz, nenhum de nós teríamos noção que Jesus estava vencendo. Os discípulos, a família de Jesus, sua mãe, seus irmãos, os inimigos de Jesus, Pilatos, Caifás, os religiosos, os discípulos, ninguém que estava ali ao redor da cruz imaginava que Jesus estava vencendo. Todos tinham absoluta certeza que Jesus estava perdendo, que Jesus estava sendo derrotado, que a esperança deles estavam perdidas, porque Jesus estava perdendo. Todavia, inexplicavelmente, ali na cruz, Jesus estava vencendo.
poderosamente. Poderosamente. Somente 3 pessoas sabiam que Jesus estava vencendo. Primeira pessoa, o próprio Pai. O Pai sabia que o Filho estava vencendo. E por que o Pai tinha tanta certeza que o Filho estava vencendo? Porque Jesus disse: está consumado. Está consumado. Era Jesus dizer: eu cumpri, eu obedeci com toda a tua missão para a minha vida. Você sabe quando é que nós vencemos aos olhos de Deus? Você sabe quando nós vencemos aos olhos do Pai? É quando nós fazemos a vontade dEle. Tem muitas pessoas que acham que elas vencerão quando não tiver mais nenhuma dificuldade na vida, quando não tiver nenhuma escassez, quando não tiver nenhuma conta a pagar, quando a conta bancária estiver em alto nível. Existem pessoas que acham que elas estarão vencendo quando tudo à sua volta estiver em perfeito estado. Você estará vencendo quando você estiver fazendo a vontade de Deus. É quando você ama. Deus disse amar e você está amando. Deus fala perdoar e você está perdoando. A Bíblia diz servir e você está servindo. A Bíblia diz orar e você está orando. A Bíblia diz confiar e você está confiando. A Bíblia diz segue-me e você está seguindo a Jesus. A Bíblia diz busca-me e você está buscando. Quando você está cumprindo com a vontade de Deus, você está vencendo aos olhos de Deus. A segunda pessoa que sabia que Jesus estava vencendo era o próprio Satanás. Porque Jesus disse: levantamos-nos daqui porque o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Jesus nunca fez a vontade de Satanás. Jesus nunca pecou. Jesus estava na cruz e o diabo sabia que ele estava vencendo, até porque a Bíblia diz que foi na cruz que Jesus vai pisar na cabeça da serpente. É na cruz que Jesus vai vencer os demônios. Ei, talvez os seus dias não sejam fáceis, mas você tem resistido o pecado. Você tem dito não à tentação. Você tem dito não à desistência. Você tem dito não ao vício. Você tem dito não à vingança. Você tem dito não. Você tem dito não às propostas de Satanás. Você tem dito não à lascívia. Você tem dito não à luxúria. Você tem dito não à mentira. Você tem dito não ao engano. Você tem dito não a Satanás. Ainda que você não esteja nos momentos mais favoráveis, mas se você estiver resistindo o diabo, você estará vencendo aos olhos dos céus. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que as vitórias deles na vida vai muito além de uma ótima formação universitária, que o sucesso da vida deles vai muito a mais do que um status social, que o sucesso da vida deles se configurará o quanto que eles resistirão a Satanás, o quanto que eles não farão aliança com o pecado, o quanto que eles vão resistir às tentações. Eu lembro de um dia, quando a minha esposa estava gestante do Alejandro Caleb, nosso primeiro filho, e estávamos em uma crise financeira muito acentuada. E nós iríamos fazer o exame para saber o sexo da criança. E eu fui no banco para pegar a rapa do tacho, para eu pagar o exame. Quando eu cheguei na agência, uma agência grande, tinha um caixa que estava sendo ocupado por uma jovem senhora, e eu fui na direção daquele caixa. Quando faltava uma distância, a jovem senhora sai do caixa e eu cheguei. Quando eu cheguei, o dinheiro, a máquina liberou o dinheiro. O que tinha acontecido? Ela tinha feito uma operação de saque e apareceu na tela operação não realizada. Ela tira o cartão e vai embora. Mas só que a máquina tinha processado a operação e ela já não estava mais na agência e a máquina havia liberado então uma quantia de dinheiro. Quando eu olhei para aquele dinheiro, fazia muito tempo que eu não via
aquele peixinho, não tem? Quando eu olhei para aquele peixinho, aquele aquário, na verdade, né? Tinha um aquário ali, tinha umas onças. Eu olhei para aquele dinheiro ficou olhando para mim, numa fração de minutos, segundos, perdão. Uma voz dentro de mim: pega e veja o quanto que Deus cuida de você. Pega e veja o quanto que Deus está socorrendo a sua necessidade. Pega e conta o testemunho ainda, o quanto que Deus abençoou a sua vida. Uma outra intuição interna diz assim: não pega, porque não é assim que eu trabalho, não é assim que eu faço. Eu peguei aquele dinheiro, saí correndo e entreguei à moça. Foi uma luta, foi uma batalha para eu fazer isso, mas eu consegui vencer. Aí quando eu fui contar para um amigo, o que o amigo disse? Você é um bobo mesmo, hein, rapaz? Você é um besta mesmo. Você poderia ter pegado o dinheiro para você, rapaz. Na cabeça dele eu havia perdido. Na cabeça dele eu sofri uma derrota. Mas naquele exato momento eu sabia que Satanás tinha certeza que eu estava vencendo, que eu estava vitorioso, porque eu não cedi àquela tentação. Não importa a situação que você esteja. Talvez você olhe para situações à sua volta e está difícil demais. O vento está soprando demais. Mas se você está na vontade de Deus, se você tem resistido ao diabo, cante um canto de vitória. Se alegra ao Senhor esta noite. Seja grato ao Senhor. Deus está olhando para você com a certeza que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Você me entende? Diga amém. E eu termino dizendo que Jesus enfrenta o sofrimento não como vítima, mas como vencedor. E é isso que Deus te chama a fazer esta noite. Enfrenta os seus dias difíceis como uma vencedora, e não como alguém que está intimidado, não como alguém que está arredio, não como alguém que já está fracassado. Se você é igreja, se você está em Cristo, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, gente, em nome de Jesus, entenda isso. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, não há derrotas na nossa vida. Não tem possibilidade de nós perdermos, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós somos verdadeiramente igreja, não há perdas na nossa vida que configura uma derrota total. Não existe isso. O que nos aguarda, o que é mais terrível nessa vida é a morte. E se nós morrermos, nós seremos recebidos em glória por Cristo Jesus. Não há, a igreja é um povo que deve andar marchando na vida. Nós somos aqueles que devem andar de cabeça erguida. Não estou a dizer que nós somos robôs, não estou a dizer que nós somos super-homens, não estou a dizer que nós somos insensíveis às dores da vida. Mas eu estou a dizer que nós devemos enfrentar a vida como um vencedor. Nós devemos andar, fazer decisões, não como alguém que não sabe o que vai ser amanhã. Você deve ver a vida como você já sabe qual é o resultado. Eu sei como eu vou terminar. Eu sei como eu vou terminar. Se você é filho de Deus, se você não desistir de Cristo, se você não desistir da vontade de Deus, você sabe aonde que você vai terminar.
Você sabe que a última palavra será dos céus. Você sabe que nós terminaremos em Deus. Essa vida vai passar, as dores vai passar. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós sabemos qual é o final da nossa história. Novo céu e nova terra, e viveremos para sempre com nosso Deus.